Olá, pessoal! Vamos a mais um vídeo aula? Aqui é a professora Bruna. Vamos falar de conjuntos numéricos nesse vídeo. Vamos dar início ao livro 3, tá bom? Lá no capítulo 11. O primeiro conjunto numérico que eu quero falar com vocês é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é representado pela letra N, como vocês estão vendo aqui. Esse conjunto é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito dos números positivos, tá bom? Aí, quando você encontrar a letra N, que representa esse conjunto dos naturais, com esse asterístico, ele quer dizer que você está excluindo o número 0, tá bom? Aí, ele é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito dos positivos, tá bom? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pela letrinha Z, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. E conjunto dos números inteiros, então, é formado pelo infinito dos números negativos. Aí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito dos positivos, tá bom? Ou seja, você vai estender os números para a esquerda, ou seja, para os números negativos. Então, os números inteiros é formado, além dos números positivos, que são os naturais, também vão entrar, então, os números negativos, tá bom? Inteiros. E aí, mesma coisa, quando você se depara com a letra Z com asterisco, você retira o zero. E aí, como você tem dois tipos de números, positivo e negativo, você pode encontrar também esse sinalzinho de mais e de menos junto com asterisco. Quando você tem o sinal de menos, ele está dizendo para você retirar os números positivos e o zero, por conta do asterisco. Então, quais vão ser os números? Vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito dos negativos. Quando você tem o sinal de mais, você vai retirar os números negativos e o zero. Vai ficar só quem? 1, 2, 3, igual esse daqui, ó. Tá vendo? Só com os números positivos e inteiros sem o zero, por conta do asterisco. Aí o próximo é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, você tem, dentro desse conjunto dos racionais, o conjunto dos números inteiros, porque você vai ter números negativos, inteiros, números positivos inteiros, e além disso, você vai encontrar números fracionários e números decimais que podem ser escritos de forma fracionária com números inteiros, tá? Exemplo, eu tenho aqui menos 12 sobre 2, é um número fracionário, então vai ser um número racional. E o 12 sobre 2, qual é esse número aqui, ó? Toda fração é uma divisão, esse número aqui é o menos 6, que é um número inteiro, tá? Só que ele pode ser escrito de forma fracionária. Aqui eu tenho 1/3. Que número é esse? Se a gente for dividir 1/3, ele vai ser o número 0,333 reticências. Isso daqui é uma dízima periódica, chamada quando você tem um número decimal infinito, de vários números que está se repetindo, tá? Outro exemplo aqui é a raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? É 5, e 5 é um número inteiro natural, tá bom? Então, números racionais, você vai ter números positivos, números negativos, números inteiros, fracionários e decimais, tá bom? Os decimais que podem ser escritos na forma fracionária, tá bom? Guardem isso. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas que pertencem a esse conjunto dos números racionais. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. Eu trouxe 0,444444, aonde o meu período é esses números que estão se repetindo, ou seja, é o número 4. Aí a gente escreve dessa maneira aqui, ó, com uma barrinha em cima desse número que está se repetindo. Então, quando eu encontro um número que seja decimal com uma barrinha em cima, isso quer dizer que é o meu período.
Aí o próximo exemplo, eu tenho 5,12 reticências. Isso quer dizer o quê? Que o número que está se repetindo é o 12. Então, 12 é o meu período desse número. E aqui, ó, eu já tenho parte inteira, que é 5. Próximo, eu tenho 3,05769 reticências. Percebo que o 769 que é os meus números que estão se repetindo. Esses são os números que são repetidos, então esse vai ser o meu padrão de repetição. No caso, o meu período vai ser então 769. Então, eu vou escrever a barrinha em cima do 769. Perceberam aqui? E aqui, ó, esses dois números, 0 e 5, que ficaram depois da vírgula, ele faz parte da casa decimal. Só que ele não faz parte do meu período, porque ele não está dentro do padrão que está se repetindo. A gente chama ele de antiperíodo, tá bom? Esse conteúdo a gente aprendeu lá no 8º ano. E aí, como que a gente transforma a minha dízima periódica em fração? Porque o número decimal, deixa eu colocar um exemplo para vocês, eu vou colocar aqui, ó, 1,2. É uma dízima comum, tá? Ela não tem reticência, ela não tem um período que fica se repetindo. Para eu transformar esse número decimal em fração, eu tenho que escrever os meus algarismos, colocar o número 1 e a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimal. No caso aqui eu tenho uma casa decimal, vai entrar um zero. Então, a minha fração que representa esse número decimal é 12 décimos. E a minha dízima periódica, como que a gente faz? A gente faz através da fração geratriz. E aí, o método para obter essa fração é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. O mesmo exemplo aqui, ó, que eu ilustrei, o 0,44444 reticências. Primeiro a gente chama de x, essa minha dízima periódica, tá? Aqui o meu período. Depois, eu tenho que andar com a vírgula até que apareça o meu período aqui onde está o zero, que a gente chama de parte inteira. Então, ó, como 4 é o meu período, para eu incluir o 4 na parte inteira, é só eu andar com a vírgula uma casa, tá vendo? E aí o 4 já aparece na parte inteira. Andei uma casa só, então é só multiplicar para 10. Como eu estou lidando com uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Então, aqui, ó, minha vírgula vai ficar aqui, depois do 4. Então, vai ficar 4,444 reticência. E aqui que é 10, e aqui que é x, multiplicado por 10, fica 10x. Foi aí? Aqui eu andei com a vírgula uma casa, então eu multiplico para 10. Aqui desse lado também. Então, ficou 10x é igual a 4,444 reticências. E aí, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou pegar essa minha segunda parte que eu fiz e eu vou subtrair pela primeira parte, que eu chamei de x. No caso, é a minha dízima periódica. Então, eu vou fazer o quê? 10x, que é igual a 4,444 reticências, menos x, que é igual a 0,444 reticências, tá? Aí vai ficar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei o x com x, que é essa minha parte da igualdade, juntos na subtração, e essa parte aqui também. Aí eu tenho 10x menos 1x, fica 9x. E aqui, o que aconteceu? Eu tenho 4, o meu período, menos 0, o meu período. Então, os meus períodos se cancelam. E aí, fica 4 menos 0, que é 4. Então, eu tenho 9x, que é igual a 4. Aí, daí, o 9 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E aqui, então, eu tenho que o x é igual a 4 sobre 9. Aí, ó, a minha fração que representa essa minha dízima periódica. Aí, pessoal, para ficar melhor o entendimento, eu trouxe aqui um outro exemplo, que é aquela minha outra dízima, que é 3,05769 reticências. No caso, quem é o meu período? O 769, tá? Aí, quando você tem números depois da vírgula que não pertencem ao seu período, você tem um método a mais a se fazer. Primeiro, vamos chamar de x a nossa dízima periódica. Tá vendo aqui? Eu chamei de x.
Primeiro, eu chamo de x, depois eu tenho que andar com a vírgula até que fique só o meu período na parte decimal. Ou seja, eu vou andar até que fique só apenas o 769 depois da vírgula. Aí vai ficar assim, ó, tá vendo? 305,769, 769, 769. Então, só tem um período na minha casa decimal. Então, para eu andar com a vírgula, eu andei duas casas. Duas casas eu vou multiplicar para 100. Então, aqui o x vai ficar 100x e aqui fica a vírgula onde eu queria estar. Beleza? Aí, o que eu tenho que fazer? Lembra do exemplo anterior? Eu vou andar com a vírgula até que apareça o meu período na parte inteira. O meu período é 769, então eu tenho que colocar esses 3 algarismos na parte inteira. Para que isso aconteça, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. 3 eu vou multiplicar para 1000, porque tem 3 zeros. Então, aqui, ó, 100 vezes 1000 ficou 100.000. E aqui ficou a vírgula onde eu queria estar. Ó, o meu período apareceu na parte inteira, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha terceira parte e eu vou subtrair pela minha segunda parte. Sempre o meu período na parte inteira, menos o meu período apenas nas casas decimais. Então, eu vou escrever essa minha equação da terceira parte, que ficou 100.000x igual a 305.769, o meu período. E aqui a minha segunda parte é 100x, que é igual a 305, o meu período. Quando eu subtrair aqui, 100.000 menos 100 é 99.900. E aqui eu cancelo o meu período e eu subtraio. Aqui vai ficar 305.000 e o 769 menos 305, ó, 9 tira 5 é 4, 6 tira nada são 6, 7 menos 3 são 4. Então, aqui fica 305.469. Aí, o 99.900 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Daí, então, eu tenho a minha fração que representa essa minha dízima periódica. Galera, sempre que você tem antiperíodo, que é esse número depois da vírgula, que não pertence ao período, você vai ter as frações com mais algarismos, tá bom? Só que sempre vai ser um número inteiro. Aí agora eu quero falar com vocês sobre o conjunto dos números irracionais, tá bom? O conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I, tá? Então, quem vai pertencer a esse conjunto dos números irracionais? Todo número que não é possível representar por fração com números inteiros, tá? Ou seja, é aquele número decimal que não é comum e aquele número decimal que não tem período. Exemplo, você vai ter um número decimal infinito, ele não tem fim, só que ele não tem período, ele não tem um padrão de repetição. Aí um exemplo que eu trouxe para vocês é o número de π, tá? Que é 3,141592,6 reticências. Percebam que ele não tem um padrão de repetição. Não tenho aqui números que se repetem, tá? E aí o próximo é o número de Euler. O número de Euler, ele também vai ser um número decimal infinito, mas ele não tem um padrão de repetição também. Então, ele tá assim, ó. 2,718281828 Percebam que o 18 e o 28, ele até começa a se repetir, só que ele para, tá bom? Ele não continua se repetindo. Então, a gente não pode considerar aqui um padrão de repetição, tá bom? Porque ele começou, mas ele não continuou. Outro exemplo é a raiz de 2, tá bom? Ele também é um número irracional.
Aí tem uma observação aqui que eu queria deixar claro para vocês, que se eu tenho um número racional, ele não pode fazer parte de um número irracional. O número racional, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, eles são conjuntos disjuntos. Ou seja, um número não pode pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? E aí, se você tem alguma operação com número irracional e racional, esse número resulta no número irracional. Exemplo, eu tenho o número 1, que é o número racional, mais o número irracional, que é a raiz de 2, eu vou ter 1 mais raiz de 2. Esse número é irracional, tá bom? Porque eu tenho racional com irracional. Sempre vai ser irracional, beleza? E aí aqui, então, eu vou ter o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais vai ser a união de todos esses conjuntos numéricos que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ter todos os números reais unidos com os números irracionais, tá bom? Uma representação ilustrada, eu tenho aqui, ó. Esse é o meu conjunto dos números reais, tá? Ele é formado pelo meu conjunto dos números irracionais e o conjunto dos racionais, tá vendo? Eles estão separados. Eu tenho esses meus elementos que não fazem parte desse meu conjunto dos racionais. Dentro do meu conjunto dos racionais, eu tenho o meu conjunto dos números inteiros. Lembram que são os negativos com positivos? E dentro do meu conjunto dos números inteiros, eu tenho, então, o conjunto dos números naturais, que são aqueles meus números positivos, tá bom? Então, todo número natural é um número racional, todo número inteiro é um número natural e também é um número racional, tá bom? Um conjunto está dentro do outro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchauzinho!